Bom dia, bom dia. Bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos. E nós estamos aqui de volta com mais uma leitura do livro O Poder do Agora, ok? Então, nós estamos aqui retornando. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Então, nós estamos aqui retornando com essa leitura, ajeitando aqui mais ou menos essa câmera, do capítulo 1. Nós terminamos no momento de reflexão do primeiro capítulo, né? Na introdução, fizemos a introdução e no primeiro momento de reflexão do capítulo 1, com a pergunta: você usou a palavra ser, pode explicar o que quer dizer com isso? E agora a gente vai para a segunda pergunta do capítulo 1. Então, bom dia para quem está chegando. Bom dia, Helena. Bom dia, Rita. Bom dia, Andréia. Sejam bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. Não se esqueçam de dar o like aí de vocês. Quem ainda não segue o canal, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que vocês sejam informadas de quando surgir um novo vídeo, né? Quando tiver um novo vídeo. Bom dia, Thaís. Que bom. Seja bem-vinda. E é importante lembrar que hoje também nós teremos às 16 horas o Chá com Ho'oponopono, já vou postar lá no Instagram, e vai ser aqui pelo YouTube também, tá? A gente vai conversar por aqui a respeito do Ho'oponopono. Então, vamos lá. Eu estou agora na página 17 desse livro aqui, tá? Dessa edição. Quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? Agora vamos lá, o que ele vai responder. A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considere imprópria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nessa palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo, como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso. Ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental, talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós, e quase inevitavelmente alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença. A realização do eu sou que antecede o eu sou isso ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Aqui ele sugere mais uma pausa. Ah, Lena, que bom no YouTube, né? Bom dia, Lena, Ednoélia, Cássia, sejam bem-vindas. Vamos lá para a reflexão daqui. Ele fala ser, eu gosto da expressão eu sou, tá? Que é a expressão que vem aí com Saint-Germain, que traz essa força, é a expressão que vem com Neville no livro Expandindo a Consciência. É o poder da consciência, que eu vou sugerir como nosso próximo livro, já que a gente está nessa onda de poder, né? Poder do subconsciente, poder do agora. Vamos depois para o poder da consciência, que é esse eu sou. Então, eu sou é uma consciência que passa pela energia do divino. É a consciência nossa que está atrelada ao alma cua, que é a nossa centelha divina, que está conectada com essa rede invisível aí da inteligência divina. Também não gosto da palavra Deus, assim, tem nada contra, mas eu gosto mais
da expressão inteligência divina. Inteligência divina que é como uma substância. Então, eu não estou mais transformando Deus na imagem e expressão do ser humano. É isso? Deus, eu que sou a imagem e semelhança, eu que trago essa imagem e semelhança de Deus. No quê? Na minha capacidade de criar, na minha inteligência, na minha mente consciente, no meu poder através dos meus pensamentos, impregnar a minha mente subconsciente de uma ideia e essa ideia ser depois colocada na minha realidade, que é o que a gente está fazendo o tempo todo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus nesse sentido, nessa força criadora que nós trazemos. E não Deus feito à nossa imagem e semelhança, expresso através de um homem e que vem aí para nós aí na forma de Morgan Freeman conversar com a gente a respeito, né, das questões divinas. Então, quando ele fala que também não gosta dessa expressão de Deus por vários motivos, eu entendo. A minha questão, eu também prefiro usar esse termo de inteligência divina. Não tem gênero, não tem masculino ou feminino, não importa. Eu estou falando de uma inteligência, né, que está aí permeando tudo, que sabe tudo, que se conecta com tudo e que se conecta comigo também através dessa centelha que eu carrego dentro de mim. Faz sentido para vocês? E aí vem essa questão do ser, que ele chama de ser, mas ele fala que uma hora o eu sou, que para mim também faz mais sentido, do eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Cristo não fala eu sou. Eu, o Cristo, sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a minha consciência, que tem uma consciência cristã, que tem uma consciência de Buda, que tem uma consciência dos grandes mestres da humanidade, é a verdade, o caminho e a vida. Traz já esse conhecimento interno, ok? Deixem os comentários de vocês, para vocês falarem se faz sentido, se não faz, se tá ok. Qual o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Então, a gente acha que o que está passando pela nossa mente consciente é aquilo que nós devemos considerar como verdadeiro. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso. Então, consideramos uma coisa normal. Bom dia, Clair. Bom dia, Andréia. Sejam bem-vindas, queridas. Então, é isso, olha, não conseguir parar de pensar é uma aflição terrível e a gente está sempre pensando, né? Muitas vezes, para poder parar de pensar, o que a gente faz? A gente liga a televisão, a gente para, né? A gente assiste um programa, que é uma forma de colocar essa mente aí no modo de intervalo aí, que é só vendo o que está passando ali. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior, que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. Isso aqui concordo plenamente, tá? Cometeu um erro básico ao dizer que eu penso de mente consciente é o que me conecta com a minha identidade, com quem eu sou, com a minha consciência. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive em um estado de aparente isolamento em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Né? Então, eu não fico mais pensando o que é que estão pensando sobre mim, como que é que minha mãe fez comigo, como é que aquele cara fez comigo, como é que aconteceu, os problemas que eu tenho hoje para resolver. Não, eu estou inteira aqui nesse momento presente, e a gente está aqui conversando, está fazendo essa leitura, e eu me volto para esse momento.
tá? Não sei vocês, mas algumas vezes, quando eu estou fazendo uma leitura, às vezes eu termino de ler, eu falo assim, vou ter que voltar, vou ter que ler tudo de novo, porque durante a minha leitura tinha um barulho mental na minha mente consciente, me impedindo de ler novamente aqui, ler o que eu estou lendo. Então, a gente precisa fazer esse exercício de estar sempre voltando, de estar sempre se conectando, de estar sempre percebendo, né, esse barulho mental para falar, não, peraí, deixa eu voltar para a minha unidade, para trazer paz para poder fazer a leitura, por exemplo. Em unidade, tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação. Então, o pensamento vira um algoz. Nós nos tornamos escravos do pensamento. E esse algoz, né, essa coisa do pensar, está relacionado no Ho'oponopono às nossas memórias e a essa mente consciente que deseja a nossa proteção, que quer que nós estejamos protegidos nesse mundo, mas que nos separa da nossa essência, que é a nossa mente também superconsciente, a nossa criança interior. Desfaz esse elo entre as três mentes e transforma tudo em pensamento apenas, né? Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. É essa tela de pensamentos que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você e um outro totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Então, o Ho'oponopono ensina isso também. Né? Nós nos conectamos a todos através de uma rede aí dos nossos almacuas, dessa centelha divina, e essa inteligência divina, que é uma substância que permeia tudo, passa por nós, passa por esses almacuas, passam pela nossa criança interior. Então, nós estamos todos conectados. E a carta Ho'oponopono de hoje foi justamente essa também. Né? Um dos princípios Runa é o princípio Kala, onde fala não existem limites. Não existem limites para aquilo que nós desejamos conquistar, para aquilo que nós podemos realizar nesse planeta, mas também não existem limites entre nós. O que eu faço tem consequência para o outro. As minhas escolhas, elas podem parecer que têm consequências apenas para mim, mas no momento em que eu faço uma escolha, por exemplo, de purificar memórias, o outro também é beneficiado com isso. E no momento que eu faço a escolha de criar memórias, potencializando pensamentos, por exemplo, de raiva, de angústia, de ódio, isso também age em relação ao outro. O outro também sofre com essa memória. A humanidade inteira recebe essa energia e o nosso planeta fica ali vibrando nessa energia desses nossos pensamentos, que são escolhas que nós fazemos. Ok? Uso ferramentas Ho'oponopono para cessar pensamentos. Frase, gota de orvalho, ótimo, eu também. Uso muito ferramentas para poder cessar pensamentos. Bom dia, Suki. Se tem o PDF desse livro, eu não sei, eu tenho que descobrir, tá? Depois eu vou olhar e falo com vocês. Mas vamos lá. Então, essa tela se situa, né? Esquecemos o fato essencial que, debaixo das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Por esquecermos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Ah, então tá, Letícia, você está falando, ok, mas eu não estou sentindo isso. Eu não sinto isso como verdadeiro. Não sinto isso como algo que realmente existe, né? Então, isso é como se a gente se desconectasse de tal ponto, a gente ficasse tão se sentindo separado dessa nossa humanidade, dessas outras pessoas, dessa conexão que existe entre nós, que a gente nem acredita nisso, né? Acreditar pode até trazer conforto,
No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Então, a gente só se liberta desse algoz da nossa mente no momento em que a gente vivencia isso, tá? Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Então, essa aqui nós vamos marcar isso aí. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico, inclusive porque é dessa forma que nós podemos nos conectar com a mente subconsciente, né? Que nós aprendemos lá no livro O Poder do Subconsciente, trazer pensamentos que vão impregnar a mente subconsciente para a gente conseguir o que a gente deseja. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Isso aqui ele está falando exatamente como o doutor Joe Dispenza no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Nós criamos esses pensamentos, essas crenças a respeito de nós mesmos, e isso vai nos dominando. O que eu acredito a meu respeito, o que eu acredito que eu tenho que fazer, e eu estou pensando nisso, e eu estou pensando naquilo ali, e como que a pessoa vai me ver, o que eu tenho que... E aí eu vou pensando, e a mente se torna o mestre, não a minha consciência. A consciência sai, a mente se torna o mestre. Vamos lá. Não concordo. Alguém põe ali, né? Ele põe os comentários. Não concordo muito com isso. É verdade que penso muito sem um objetivo definido, como a maioria das pessoas, mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir coisas, e faço isso o tempo todo. Vamos lá, o que ele vai falar? Só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica, não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunta então: você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? Essa pergunta que ele faz está muito ligado no livro O Homem Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, porque quando nós estamos falando de mente e dos nossos pensamentos, nós estamos falando de química do cérebro também. Né? Então, nós aprendemos ali no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que não é apenas uma questão de escolha. Se fosse só escolha, gente, todo mundo caminharia nesse planeta fazendo escolhas que atendessem às suas demandas. Ah, eu quero perder peso, então eu vou só pensar nas atividades que eu preciso fazer, na alimentação que eu vou seguir, naquilo que eu preciso realizar. Ah, eu quero resolver um problema financeiro, então eu vou pensar somente na resolução desse problema e vou começar a trabalhar em cima disso e vou me conectar com isso e pronto. E não é bem assim. Porque a mente, ela produz uma química e o cérebro e o nosso corpo físico, ele se acostuma com essa química produzida a partir lá dos nossos primeiros pensamentos, a partir das nossas primeiras relações. Se a gente vivia em um local conflituoso, de muito conflito, por mais que nós tenhamos uma decisão de que nós queremos paz na nossa vida, provavelmente algumas das decisões inconscientes que nós vamos tomar é em direção a esse conflito, porque esse é o ambiente no qual o nosso corpo físico, as nossas células, a nossa química está acostumada. Então, a gente busca essa sensação através das escolhas que a gente faz, e que não são escolhas boas para nós, mas que a gente nem tem consciência disso, porque nós somos dominados por essa mente que está aí repleta de outras coisas, que não é somente os pensamentos, são os pensamentos, aquilo que eu sinto, a química que isso produz, essa química indo toda para as células do meu corpo, essa sensação de reconhecimento,
Eu conheço essa sensação. Quando eu fico em paz, quando eu estou tranquila, quando não tem problema para ser resolvido, quando não tem conflito para poder ser olhado, quando as coisas estão bem na minha vida, eu nem sei o que é isso, o que eu faço com isso, e eu fico tão desconfortável que eu vou lá e gero um problema. Para que eu volte para a minha sensação de reconhecimento e a sensação que o meu corpo já está acostumado. Então, essa pergunta, já encontrou o botão que é desliga? É isso aí. Podia ter, né? Mas não tem. Vamos lá. A ideia é parar de pensar completamente? Não, não consigo, a não ser por 1 ou 2 segundos. Então, é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso. E passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. Então, nós somos os únicos seres nesse planeta que temos capacidade de reconhecer os nossos pensamentos. Eu percebo o que eu penso, eu vejo o que eu penso, e aí eu escolho o que eu vou pensar. E reconheço que eu não sou os meus pensamentos, que tem algo por trás, né? Saber disso nos permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Ok? Então, aqui está bem dentro de tudo que a gente já estudou, né? Ler esse livro nesse momento, depois do Poder do Subconsciente, depois do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, depois do Homem é Aquilo que Ele Pensa, depois de todos os livros do Ho'oponopono que nós já lemos, isso aqui é bem tranquilo da gente entender, né? Vamos lá. Bom, pelo menos eu imagino, né? Então, depois vocês coloquem a opinião de vocês. Está claro, está tranquilo o que eu falei também a respeito do Joe Dispenza. Deixem aí as opiniões de vocês. Libertando-se da sua mente. O que você quer dizer exatamente por observar o pensador? Quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhada a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. Se a gente está pensando o tempo todo a gente está pensando, tá? Tem voz, né? São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas falando sem parar ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, o tempo todo, né? A gente está nesse processo de julgamento. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Então, normalmente essa voz é isso, né? Ou eu tô, porque aconteceu isso comigo, fizeram assim comigo, e não sei o que, e o pensamento, e aí naquele dia, e não acredito que assim, que isso aconteceu. E ainda tem uma questão que é fortíssima, que é a gente não só lembra, repensa e conversa com a gente mesma a respeito de uma situação do passado, como a gente sente, vai para a emoção. E aí, às vezes, a gente começa a chorar porque a gente lembrou daquele dia que a pessoa falou assim comigo e eu não acredito que ela falou assim. E aí a nossa... Não, gente, não acredito, isso já tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 3 anos, 6 meses, 2 semanas, mas a gente vai revivendo, revivendo, revivendo e volta para a emoção e a gente vai fortalecendo essa emoção, fortalecendo com os nossos pensamentos e
e os pensamentos são fortalecidos pela emoção também, e a gente fortalece as memórias, e quando a gente vê, a gente já está agindo de uma forma que não era como a gente começou o dia, e eu não sei por que eu estou tão nervosa, porque eu estou respondendo as pessoas desse jeito, porque eu estou buzinando no trânsito, e aí a memória está lá toda intensificada e fortalecida, e não tem outra escolha a não ser novamente se manifestar na nossa vida. Novamente acontece alguma coisa, como aquilo que a gente ficou lá lembrando, e que nos tirou completamente do que estava acontecendo nesse momento. Por isso que quando há uma traição, por exemplo, em relacionamentos, é tão difícil perdoar, porque a gente fica naquele pensamento daquela situação, do que aconteceu na imaginação, do porquê que isso aconteceu, o que a pessoa fez, como que foi com a pessoa, por que ela fez assim, como que era o jeito da pessoa, o que atraiu a pessoa que está conosco, aquela pessoa que agora ficou com a nossa, sabe, com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Então, isso vai sendo revivido na mente várias vezes. Né? A gente fala, a gente fica nessa conversa mental o tempo todo. Ou a gente fica pensando no que poderia acontecer, o que eu poderia fazer, onde que eu vou, o que eu vou fazer, e vai para o futuro. Então, esse pensamento, ou ele traz a gente para trás e traz as emoções, ou leva a gente para um futuro, não necessariamente num exercício de trazer a imagem futura para a mente subconsciente, para impregnar essa mente subconsciente da emoção dessa situação futura, mas muitas vezes pensando assim, nossa, será que se eu pegar essa estrada eu vou ficar preso no trânsito? Nossa, porque ficar presa no trânsito vai ser difícil demais, aí eu vou ficar nervosa, vou chegar atrasada. Normalmente é dessa forma que a gente fica pensando nas questões futuras, tá? Então, a voz não precisa ser relevante para a situação do momento. O que está acontecendo agora não importa, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Nesse último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. Então, eu concordo com ele nisso aqui. Normalmente, quando a gente fica pensando em coisas futuras, a gente fica pensando que se eu for viajar no final do ano, vai acabar meu dinheiro, e aí eu vou ficar sem dinheiro, e aí a situação está difícil, e a questão do Covid, e aí não sei o que, e aí a gente fica nessa aí, tá? É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Deixa eu só beber uma aguinha aqui que eu estou. Garganta tá penando. Olá, Flávia, bom dia. Seja bem-vinda. Ninguém comentou, né? Porque eu falei até agora, então vamos continuar. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso também o Joe Dispenza fala demais. Eu projeto meu futuro a partir das experiências que eu tive anteriormente. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. E no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, a gente entende um pouco mais o processo químico, por que isso acontece, né? Então, fica a sugestão aí dessa leitura também para vocês. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Eu conheço algumas pessoas que são assim mesmo, que vivem com o seu próprio inimigo. Não precisa acontecer nada na vida. Não precisa, porque a mente já está fazendo todo o estrago, né? Então, esse é muita gente. Bom, eu conheço bastante gente assim. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamentos, aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. Gente, isso aí foi importantíssimo lá quando eu tirei minha vesícula, né? Fazer uma análise do que é. Eu fiz a leitura corporal da questão da vesícula, fiz o estudo disso, para poder justamente retomar esse tema
e estudar qual é esse padrão mental que leva às questões, que me levou à questão da vesícula. O que foi que eu fiquei me alimentando aí, alimentando a minha mente permanentemente, sem nem perceber muitas vezes quais os pensamentos estavam recorrentes na minha mente, para que isso acabasse gerando a doença, como ele falou aqui. É isso que eu quero dizer como observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz dentro da sua cabeça, esteja lá presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz, não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Se eu observo, então fui lá, né? Fiz o estudo da linguagem corporal. Aí eu observei o que é que estava ali de padrão. Comecei a observar meus pensamentos recorrentes, quais eram os pensamentos que estavam se, né, repetindo, o que foi que aconteceu, o que estava acontecendo. Nossa, gente, mas olha, como que pode uma coisa dessas? Eu ficar pensando desse jeito, não é possível. Depois de todo esse processo, novamente entrou a voz do julgamento. Novamente entrou essa mente consciente que fica ali querendo nos defender, mas que vem através das memórias de não merecimento, não ser boa bastante, de fazer tudo errado, de tudo que eu faço não dá certo, de várias crenças que a gente pode ter na nossa vida. Isso volta e gera os pensamentos de julgamento que nós fazemos daqueles pensamentos que nós estamos observando. E o processo é justamente a gente recuar e apenas tomar consciência. Eu me torno consciente de que esses pensamentos existem na minha vida, sem julgamento. Eu me torno consciente, percebo esses pensamentos e começo a agir e escolher outros. Simples assim. Ok? Simples assim. É isso aí, a gente entra de novo no processo de autossabotagem. A escolha é de outros pensamentos. E que a gente cria toda uma dificuldade para poder trazer novos pensamentos, porque é difícil mesmo. Né? Então a gente sabe que não é fácil, por todos esses processos químicos que acontecem, mas é o exercício que a gente está sendo convidado a fazer desde a leitura lá do Homem é Aquilo que Ele Pensa, tá? Que também é outra leitura importantíssima que está aí já no YouTube. Então, não julgue ou condene o que você ouve, porque isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá. Lá está a voz. E aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Então, estar consciente é como se, né, a gente tivesse acordado para nós mesmos, e quando a gente vem para aquele pensamento que nós já temos o vício de ter, sabe aquele pensamento, eu sou um pobre coitado, esse mundo, né, as pessoas, o país, o governo, meu Deus, a economia, e eu sofro. Opa, peraí. Para onde esse pensamento vai me levar? Qual é a emoção que ele vai trazer para mim? E o que eu vou alimentar na minha vida de vibração com esse pensamento que eu estou tendo novamente? E aí fazer o corte e fazer a escolha de novos pensamentos. É um exercício fácil? Não é um exercício fácil, mas ele é possível. E mais importante, ele tem que ser diário. Tem que ser todos os dias. Tenho falado com vocês a respeito dos outros livros que estão disponíveis aí. E aí, fechando agora essa parte, que vem aí a parte da reflexão, né? Na página 22, tem um momento da reflexão. Eu quero terminar a nossa leitura de hoje, dando uma sugestão para vocês. Lembrando que amanhã nós retornamos às 11h30, tá? Amanhã é o nosso horário normal de leitura. No livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa, eu tenho relido todos os dias 3 capítulos. Então, por isso que é o exercício mental diário, todos os dias. Então, a gente faz as meditações todos os dias, faz respiração todos os dias e alimenta a mente consciente todos os dias. Os capítulos que eu tenho lido todos os dias é Pensamento e Caráter. Deixa eu só abrir aqui para falar com vocês. Pensamento e Caráter,
pensamento e propósito e o pensamento como fator da realização. Foram os 3 capítulos que eu escolhi, mas eu acredito que a gente pode fazer isso com qualquer livro que a gente queira, fazendo a escolha que a gente desejar, e aí fazendo essa leitura todos os dias. Então, a minha meta são 60 dias de leitura desses capítulos todos os dias. Então, para que depois de 60 dias eu possa escolher um outro livro e para entendendo que essa informação ela já está impregnada na minha mente subconsciente e que quando eu fizer uma escolha diferente daquilo que eu estou estudando aqui, minha mente subconsciente vai vir com a memória desse registro mental. E a partir desse registro mental, imediatamente eu posso fazer uma escolha diferente. Então, esse é o convite. Façam, escolha uma prática, um exercício mental diário. Faça ele por 60 dias, 90 dias, que seja, 31 dias, o tempo que você escolher. Mas para que a sua mente subconsciente fique impregnada mesmo daquele registro mental, para que essa mente subconsciente faça uso dela, faça uso desse registro, na verdade, para quando alguma situação vier e a gente voltar para o hábito antigo. Opa, esse hábito não é antigo, não é mais o meu hábito. Meu hábito agora é voltar para essa leitura, para esses registros que estão aqui. E é isso, eu escolhi. No livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa, já tem outros, o próprio Poder Subconsciente vai entrar na fila também, vai ser uma das próximas leituras que eu vou trazer. Mas façam também os processos de oração diária, meditação diária, respiração diária, leitura diária, porque sair dessa mente consciente aqui, com esses pensamentos recorrentes que nós temos, que não nos servem, é um exercício diário. Diário, diário. É claro que ele vai nos dar orientações aqui também, né? Provavelmente na questão da meditação também, porque ele está falando da questão do silêncio. Então, vamos ver o que ele vai apresentar para nós ao longo desse livro. Mas ficam essas sugestões para vocês, para a gente já começar a colocar em prática agora, né? Vamos esperar o final do livro para a gente já começar a praticar algo aí que possa nos auxiliar nessa nossa jornada. Muito bem, então quero agradecer a presença de vocês, presença hoje que vocês ficaram caladinhas, não deram opinião aí a respeito do que eu escrevi. Eu vou olhar se tem esse livro em PDF para mandar para vocês, provavelmente disponibilizá-lo aí no grupo Ho'oponopono Anjos, no Telegram, tá? Posso disponibilizá-lo também no grupo do Poder do Subconsciente do Telegram, onde nós temos aí os registros do livro Poder do Subconsciente, né? Então, deixa eu só passar o link para vocês. Quem ainda não tem, não faz parte ainda do grupo do Ho'oponopono Anjos, vai o link aí. Então, esse é do Ho'oponopono Anjos, tá? Que vão informações, as cartas diariamente, os áudios das cartas, informações de programação, tá? Algumas informações sobre o Ho'oponopono também, que eu pretendo começar também a colocar. E esse link agora, o segundo, é do Poder do Subconsciente, onde nós estamos aí compartilhando algumas orações e reflexões do livro Poder do Subconsciente também. Aí, através do link, tá, Rita? Só que você tem que ter o Telegram instalado no seu telefone, ok? Você entra pelo link, mas você tem que ter o Telegram instalado. Você consegue entrar pelo computador também. E aí vocês clicam no link e já entram, né, automaticamente. E lá eu vou, se tiver o livro em PDF, eu vou disponibilizar nesses 2 grupos, ok? Vou pesquisar aqui para ver se eu encontro. Se alguém encontrar, manda para nós, para a gente poder compartilhar também, ok? Queridas, mahalo de coração pela presença de vocês, gratidão. Nós nos encontramos amanhã às 11h30 para mais uma leitura do livro O Poder do Agora. Então, até amanhã. Ah, que ótimo, Rita, que bom que você tem o livro. Então, é isso. Você tem o livro em PDF ou você tem o livro físico? Se tiver o livro
Quem tiver o livro em PDF, manda para a gente, senão eu vou tentar encontrar também para poder compartilhar. Mahalo de coração, um beijo grande. Amanhã meditação às 8 horas e hoje chá com Ho'oponopono às 16 horas aqui no YouTube, tirando as dúvidas de vocês, ok? Beijo grande. Aloha, um dia de luz e paz. Tchau, tchau. Ah, tem físico, né? Pois é. Vou tentar localizar o PDF para quem não tiver. Tchau, tchau, então, queridas.